Salve, salve galera, firmeza total, Eduardo Odraldi na área, tudo bem? Essa aqui é a nossa aula de número 2, tá certo? Tá todo mundo em casa aí por conta do Coronavirus! Coronavirus! Mas eu acho que deve ser interessante também a gente pensar no seguinte, já que estamos em casa, já que essa quarentena fez com que a gente ficasse um pouco mais recolhido, é interessante usar essa quarentena então a nosso favor, em nosso favor. Certo? Então vamos lá, minha aula de hoje vai falar sobre tipos de introdução, é uma sequência da minha primeira aula, que a primeira aula serviu para quê? Qual que é a minha base para começar a dissertar, diferenciar, observar de ver, fazer o meu brainstorm, ou seja, tentar ver algum tipo de obra e relacionar essa obra com outras temáticas para usar de argumentação e até mesmo se eu quiser usar até na minha introdução, tá certo? Então assim, muito se diz o seguinte, o que seria a introdução? A introdução é o primeiro parágrafo do texto. E a introdução serve o seguinte, para duas coisas. Primeira coisa, ela serve para mostrar que aquela temática de certo ela existe. Tá certo? Esse é o primeiro ponto, para mostrar a temática. Segundo ponto, a gente tem que levantar a tese. Ou seja, como assim levantar a tese? Eu preciso dar meu posicionamento, se você é favorável àquilo ou se você é contrário. Muitas pessoas dizem que a introdução é a parte mais difícil de começar o texto. Eu acho que é a parte mais atraente. Falando enquanto corretor, eu acho que é a parte que mais vende a ideia do seu texto, certo? Então vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês 4 tipos de introdução, beleza? São introduções, a gente vai começar pela introdução por definição, o segundo tipo de introdução vai ser por flash narrativo, o terceiro tipo de introdução vai ser por alusão histórica e o quarto tipo de introdução, não menos importante, vai ser por citação, sendo ela direta ou indireta. Tá certo? Eu vou pegar uma única temática e vou usar os 4 tipos de introdução para a mesma temática, para vocês terem uma noção legalzinha de como é que flui, como é que a gente pode montar e elaborar isso. Beleza? A minha temática que eu vou usar para vocês aqui, galera, vai ser a seguinte: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Certo? Foi proposta de Enem, então vamos dar uma olhadinha nela e ver os tipos de introdução. A introdução mais comum que nós temos, não digo que ela é ruim, mas ela é a mais convencional, é uma introdução que eu chamo de introdução por definição. Então nesse tipo de introdução eu vou fazer o quê? Nada mais, nada menos do que definir o tema, certo? Elaborei uma aqui sobre essa mesma temática, né, que é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, então vamos dar uma olhada. Então a primeira introdução por definição ficaria como? A intolerância religiosa pode ser definida como um conjunto de ideologias e ações ofensivas a diferentes religiões. Tal prática resulta em discriminação e disseminação do ódio, além da falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar as diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Galera, se eu parar para pensar nesse tipo de intro, eu fiz uma definição do que é a intolerância religiosa. É uma definição. Eu defino o tema e mostro de certa maneira o meu posicionamento. Fica muito claro pela minha definição que eu não sou favorável ao preconceito religioso. Então eu defini qual que é a ideia usual dessa prática, que não é uma ideia muito boa, fiz essa definição e de certa maneira eu já direcionei meu posicionamento. Tá certo? Então essa é a primeira. O segundo tipo eu acho interessante porque ele é bem usado. É o tipo de introdução que nós chamamos de introdução por flash. O que seria esse flash? A gente podemos pensar em temáticas ou frases cotidianas que tem esse cunho bem popular, bem narrativo. Lembrando, não é ditado popular, não é isso, tá certo? É a maneira que eu tenho que pensar em usar o meu observar. Então pensando na intolerância religiosa, quais são os flashes que eu consigo usar para trazer esse meu tema, para mostrar a relevância dessa temática e levar meu direcionamento também, porque eu sou contra isso. Então eu peguei alguns flashes que popularmente são ditos, etc. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar esses flashes. Estou dando um exemplo para a intolerância religiosa, mas eles podem servir para qualquer outra, certo? Então vamos lá. Chuta que é macumba, volta pro mar oferenda, veste branco é pai de santo. Tais frases que estão enraizadas na cultura brasileira oral demonstram que o preconceito religioso ainda se faz presente na realidade contemporânea. Galera, é interessante, na hora que eu penso
especificamente nessas frases aí, né? Ó, chuta que é macumba, volta pro mar oferenda, veste branco é pai de santo. Essas frases elas estão enraizadas na cultura brasileira, a gente ouve isso no dia a dia. Esse flash é interessante porque se meu corretor olhar isso, ele vai entender o contexto. Eu utilizei por flash, como as frases não são nem minhas, pode parecer uma citação, então eu coloquei até entre aspas, mas em certa maneira, se você der o contexto, que essa é uma frase usual na nossa sociedade, que ela demonstra que o preconceito religioso existe, mano, dá pra usar tranquilamente. O interessante disso aqui é porque é muito ousado, cara, poucas pessoas vão usar o flash. A introdução por flash ela é bem interessante porque ela é ousada e ela demonstra, voltando naquela primeira aula que a gente fez, né, sobre diferenciar ver de observar, ela é interessante porque ela mostra o seu critério de observação do contexto social em que a gente está inserido, certo? Terceiro tipo de introdução, e não menos importante, firmeza, vai ser a introdução por alusão histórica. É muito interessante a gente pensar na alusão histórica. O que seria alusão histórica? Algum fato histórico na nossa sociedade que demonstra que esse tema que a gente está vendo na redação, ele persiste até hoje. Então, alusões históricas, eu posso pensar em algumas. Eu posso pensar na colonização, família real vindo para o Brasil, posso pensar também na ditadura militar, posso pensar também na Revolução Industrial, Segunda Guerra. Galera, a alusão histórica ela é riquíssima porque ela vai mostrar pra gente, dentro da dissertação, um requisito muito interessante. Esse requisito se chama interdisciplinaridade, certo? Colocando isso aí dentro do texto, o nosso texto sai do óbvio já pela intro e ele fica muito mais rico. Então vamos lá, vamos ver então como é que o preconceito religioso, né, o combate à intolerância religiosa no Brasil, como é que ela fica utilizando a alusão. Se eu parar para pensar uma alusão que vai dialogar diretamente com o preconceito religioso, na minha concepção, a gente pode pegar vários recortes, mas na minha concepção é a colonização. Já que na colonização os índios foram catequizados, nós tivemos um processo de aculturação, né, que é a cultura europeia prevalecendo sobre outro tipo de cultura mais empírica, e por aí vai. Então essa introdução por alusão histórica, pegando a colonização, vai ficar mais ou menos assim, ó. A falta de respeito para com outra religião é algo enraizado na cultura brasileira, já que, desde a colonização, os indígenas, habitantes nativos, eram catequizados pelos colonizadores e suas crenças empíricas se desvalorizavam cada vez mais no contexto da época. Tal marca histórica resultou na contemporaneidade em preconceito religioso. Percebam aí, galera, eu peguei o aspecto histórico nosso, a minha alusão, qual foi a alusão que eu utilizei? Foi a colonização. Eu trouxe esse contexto histórico para comprovar que a temática ainda existe hoje, desde aquela época. Querendo ou não, essa alusão ela faz um comparativo, ela mostra a relevância do tema, mas também me direciona para um posicionamento, ou seja, é uma marca histórica que a gente não quer, então dá para argumentar os resquícios dessa marca histórica no nosso desenvolvimento. Nosso quarto tipo de introdução aí, que nós podemos dividir em duas partes, né, é a citação, beleza? A citação é interessante porque eu posso utilizá-la de duas maneiras. Eu posso usá-la de forma direta, com dois pontos, abrir aspas e colocar a fala integral de algum autor que eu for citar, ou eu posso utilizar de forma indireta, né? Basicamente, utilizando o discurso indireto, eu vou falar em terceira pessoa sobre o pensamento de um autor. Beleza? Então, ainda pegando a mesma temática, né, sobre a intolerância religiosa no Brasil, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria usando a citação direta e usando também a citação indireta. Claro que o autor que eu utilizei aqui é o Betinho, é um sociólogo fenomenal, ele tem altas ideias, mas a gente pode pensar também em Durkheim, eu posso pensar em Heráclito, que eu citei na aula passada, eu posso pensar também, se eu quiser, em Jean Piaget, Martin Luther King, por aí vai. Firmeza? Então vamos lá então, dar só uma olhadinha para falar dessa relação de preconceito, especificamente falando do preconceito religioso aqui dentro da nossa introdução. Beleza? Vamos então utilizar agora a nossa introdução por citação. Então a citação direta, galera, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Após a queda do Muro de Berlim, o mundo se abriu para a globalização, não só econômica, mas também a cultural e religiosa. Sendo assim, evidencia-se que o respeito a todas as crenças seja algo fundamental para o bom relacionamento humano, pois, de acordo com o sociólogo Betinho, olha lá, dois pontos, abre aspas, um país não se muda por sua economia,
política e nem pela sua ciência, mas sim pela sua cultura. Então eu peguei a citação do Betinho, que tem a ver com a minha temática, eu falei ali de um contexto cultural e a frase do Betinho, ela vai direto a esse ponto. Firmeza? Então dá pra gente usar ela de forma direta porque ela encaixa. Um outro tipo, eu vou usar a mesma fala do Betinho aqui, é a citação que a gente pode falar de citação indireta. Eu vou utilizar a mesma citação, mas eu vou falar em terceira pessoa sobre o pensamento do autor. Tá certo? Fica mais ou menos assim. Após a queda do Muro de Berlim, o mundo se abriu para a globalização, não só econômica, mas também a cultural e a religiosa. Sendo assim, evidencia-se que o respeito a todas as crenças seja algo fundamental para o bom relacionamento humano. Pois, de acordo com o sociólogo Betinho, um país muda pela sua cultura e não por outras razões. Então é interessante utilizar a citação indireta, porque vai que eu não lembre a fala específica do autor, eu não lembro certinho a frase que eu queria usar. Então a citação indireta ela vai me servir para isso, ela é um coringa, certo? Firmeza, galera, espero que essa aula tenha ajudado para nós pensarmos na introdução. Então dê uma olhadinha, vamos repensar. Ver é diferente de observar, é interessante a gente observar o nosso contexto. Além de observar o contexto, para toda a temática, é interessante para todo o tema eu fazer um brainstorm, que eu falei na nossa aula de número 1, certo? Para eu sair do texto de apoio. E depois que eu fizer tudo isso, eu sei diferenciar ver de observar, eu sei montar meu brainstorm, agora você tem 4 ferramentas para começar bem aí a sua introdução. Firmeza, galera? É nóis, tamo junto, boa quarentena, fiquem com Deus, Buda, Alá, Gandhi, Krishna, Oxalá, enfim, é nóis, tei!